Olá pessoal, a aula de hoje é para a gente mostrar como se faz a introdução de uma dissertação. Para isso a gente vai mostrar que ela não é tão complicada como parece. Vamos pegar duas orações simples, colocá-las uma ao lado da outra e já a partir daí vamos montar o nosso parágrafo. Para a gente fazer essa montagem, o que é que nós vamos observar? A introdução ela vai apresentar um assunto resumidamente e a tese a ser defendida. Tudo isso em um único parágrafo curto. Ok? Inicialmente, quando a gente fala desse assunto, que é o assunto sobre o qual nós vamos trabalhar o tema de uma dissertação, é importante lembrar que toda vez que você começa um parágrafo, você parte de um tópico frasal, que é justamente aquela afirmação geral, a partir da qual você vai dar uma continuidade a isso que você acabou de afirmar. Então, se você perdeu essa aula de tópico frasal, tem aí no card, ok? A partir dessa informação, a gente vai explicar, a gente vai negar, a gente vai interrogar, vai questionar aquilo que nós falamos. Ou seja, um parágrafo ele é formado por uma afirmação e mais algo que você fale a respeito dessa afirmação aí. Esse algo a mais que você fala a respeito de uma afirmação é o que nós vamos chamar de tese. Tese é o seu ponto de vista em relação ao assunto que você está tratando. Ok? Então vejamos aqui um exemplo. Nós temos um tema de uma redação chamado O Racismo no Brasil. E você tem o seguinte: o preconceito racial é tema recorrente de discussão. Embora não se possa comparar na magnitude a outras regiões do globo, tais como África do Sul e Estados Unidos, tal vício persiste no Brasil disfarçado algumas vezes sob a forma de desigualdade social. O que é que você vai observar nessa introdução? Você tem aqui até o primeiro ponto uma afirmação geral, uma afirmação curta, um período simples e rápido para começar a sua dissertação. Então, quando você tiver dificuldade sobre o que colocar no começo de uma dissertação, você pode partir por essa estratégia. Apenas uma frase simples e rápida. O preconceito racial é tema recorrente de discussão. Além de ser uma frase simples, é uma frase aparentemente óbvia. Por isso que a gente chama de uma afirmação geral. Pois bem, a partir deste tópico, você vai construir uma segunda ideia. Essa segunda ideia é justamente a tese que você procurará defender no texto. Você fez uma afirmação geral. Agora, qual a sua opinião em cima dessa afirmação? Olha só, embora não se possa comparar na magnitude a outras regiões do globo, tais como África do Sul e Estados Unidos, tal vício, o vício do racismo, persiste no Brasil disfarçado algumas vezes sob a forma de desigualdade social. Então a gente observa que aqui, nessa segunda frase que começa com a palavra embora, conjunção possessiva embora, nós temos uma tese. A tese do autor desta redação é dizer que o racismo do Brasil existe, o racismo do Brasil não se compara com o que acontece na África do Sul e nos Estados Unidos, e ele também diz que esse racismo no Brasil muitas vezes persiste disfarçado sob a forma de desigualdade social. Então ele está colocando um racismo presente no Brasil, mas de uma forma diferente daquele que a gente vê nos Estados Unidos e na África do Sul. Obviamente que pela introdução, muita gente pode não concordar com a opinião do autor do texto e dizer que o racismo no Brasil é maior do que em tal lugar ou na África, etc. Mas são os argumentos que esse autor vai utilizar nos parágrafos seguintes que vão nos dizer se o que ele apresentou na sua tese sobre o racismo, ou seja, de dizer que o racismo aqui é diferente do que acontece nos Estados Unidos, é diferente do que acontece na África, que o racismo aqui está muito mais evidente por conta da desigualdade do que por qualquer outra manifestação
desse problema social, isso vai ser provado, isso vai ser mostrado nos argumentos. O que interessa aqui é que ele não fuja ao que ele disse nessa primeira parte do seu texto. Vamos mostrar aqui um outro exemplo sobre a leitura. Nós temos o tema, a importância da leitura. Um país se faz com homens e livros, já dizia Monteiro Lobato. A frase, entretanto, não se aplica à realidade, visto o descaso com a educação facilmente percebido ante as péssimas condições de aprendizagem a que estão dispostos os alunos e os baixos salários recebidos pelos professores. Novamente, a gente percebe o seguinte: a introdução é formada por 2 períodos. Nós temos aqui um período composto, que termina aqui onde está o ponto, depois de Monteiro Lobato. Nesse período composto, nós temos uma afirmação sobre um país ser feito a partir de homens e de livros, ou seja, a importância da leitura para se formar uma sociedade. E nós temos uma segunda frase que chama a atenção, essa conjunção adversativa, entretanto. Isso leva a crer, para nós leitores do texto, que o autor vai discordar desta frase do Monteiro Lobato quando o assunto é a nossa realidade. É a leitura dentro da realidade de onde nós vivemos. Então, olha só. A frase, entretanto, não se aplica à realidade. Veja a tese sendo apresentada no texto. A importância da leitura existe, mas na realidade não é bem assim. Essa é a tese. Então a gente tem que esperar um texto cujos argumentos venham a mostrar uma realidade que não é justamente aquela que se aparece na frase do Monteiro Lobato. E aqui ele vai dizendo, visto o descaso com a educação, facilmente percebido ante as péssimas condições de aprendizagem a que estão dispostos os alunos e os baixos salários recebidos pelos professores. Então a gente vê que a importância da leitura aqui está muito ligada à educação, né? Boa educação forma bons leitores. Péssima educação forma maus leitores, certo? Obviamente que cada redação tem a sua forma de abordar um tema. Outros poderiam colocar a importância da leitura mostrando ou evidenciando a falta dela no dia a dia, nas dificuldades que as pessoas enfrentam quando não sabem ler, né? Mas aqui, esse texto aqui, ele foca muito a leitura dentro do ambiente educacional. Ok. Nós temos aqui um terceiro tema que diz o seguinte: a preocupação com o meio ambiente e a necessidade do progresso econômico. Olha, mais uma vez, 2 orações, 2 períodos, aliás. Sempre foi uma constante as preocupações com o meio ambiente e o reflexo disso para gerações vindouras. Olha aqui a afirmação geral. O tópico frasal da introdução a partir de uma afirmação, que diz o quê? Que o meio ambiente e o futuro da geração é uma coisa que não pode ser dissociada. Será, no entanto, que é possível pensar em uma sociedade evoluída sem que para tal tenhamos que pagar o preço com a destruição da natureza? Então vamos ver. Opa, cortou aqui um pouquinho. Com a destruição da natureza. Olha só. Então nós temos aqui a segunda parte feita em forma de pergunta. Então veja que nós temos uma afirmação geral e uma pergunta. Essa pergunta retórica faz com que no desenvolvimento do meu texto eu tente mostrar, eu tente apresentar, eu tente convencer de que realmente nós pagamos um preço muito alto pela tecnologia e as futuras gerações vão sofrer com isso. É o que se espera quando se vê uma introdução desse nível aqui. E mais uma vez, nos 3 temas a gente mostra que uma introdução é feita a partir de uma afirmação geral sobre o tema, em seguida um comentário em cima dessa afirmação geral. Você pode ter um comentário em si, você pode transformá-la em uma pergunta, como aconteceu aqui, você pode comentar de uma forma negativa, contradizendo a sua afirmação geral, colocando esse tema dentro de uma realidade.
são as formas mais simplificadas de se fazer uma introdução. E por falar em fazer introdução, a gente agora pode fazer uma também, né? Vamos tentar aqui colocar uma introdução. Para isso eu vou ver aqui se eu acho o Word. Nós vamos fazer aqui. Pronto, apareceu o Word. Agora a gente vai colocar aqui um tema, uma redação, um tema bem conhecido. Eu acabei não preparando aqui nenhum tema, mas a gente vai, se eu for procurar aqui, vai levar mais tempo. Vamos fazer aqui sobre a velhice no Brasil. Opa! A velhice no Brasil. Muito bem. Nós temos aqui o tema. Eu vou aumentar o tamanho da fonte. Acompanha aí, né? Velhice no Brasil. Pronto. Olha só. Nós falamos agora há pouco que para você construir a introdução da sua dissertação, é necessário que você parte do seguinte princípio: uma afirmação geral sobre o tema e mais um comentário em cima dessa afirmação geral, tá? Então, o que é que a gente poderia de início falar a respeito da velhice no Brasil? Nós poderíamos dizer, por exemplo, que vamos dizer aqui que não é fácil para os idosos do nosso país viver dignamente quando atingem a terceira idade. Veja que nós colocamos uma afirmação geral sobre a velhice no Brasil. Claro, cada um pode ter uma postura diferente, uma posição, uma visão diferente, né? Mas, de um modo geral, a gente percebe que não é fácil para os idosos do nosso país viver dignamente quando atingem a terceira idade. Vamos aqui, como terceira idade e idosos estão relacionados, vamos tirar aqui a palavra idosos para nossos. Não é fácil para o povo brasileiro. Vamos tirar tudo isso aqui. Viver dignamente quando atinge a terceira idade. E agora a gente se pergunta, por que não é fácil para essas pessoas viverem dignamente quando chegam à terceira idade? E aí a gente vai parar um pouquinho e vai imaginar quais são as situações que a gente percebe no dia a dia. Por exemplo, a questão da saúde física, né? Vamos colocar aqui bem abaixo, saúde física comprometida. Outra coisa que a gente percebe é o descaso da família, de muitas famílias que têm descasos pelos mais idosos, pelos mais velhos, né? A gente pode colocar também problemas emocionais, por exemplo, a depressão, né? A depressão na terceira idade é um problema emocional que atinge muito essas pessoas. Então nós temos aqui 3 causas, certo? E agora a gente vai pegar essas 3 causas e de alguma forma tentar encaixar aqui depois dessa afirmação geral. Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer: não é fácil para o povo brasileiro viver dignamente quando atinge a terceira idade. Vamos colocar aqui: como se não bastasse a saúde cada vez mais precária, o descaso da família. Esse descaso da família. Opa, que palavra descaso. O descaso da família o descaso da família, o abandono e a solidão são exemplos da realidade. É uma lamentável e vexatória pela
qual passam nossos idosos. Pronto, o que nós fizemos aqui? Uma introdução, pode até parecer uma introdução um pouco maior, um pouco grande, a gente diminui a letra e vê que vai dar um tamanho satisfatório, né? Velhice no Brasil. Não é fácil para o povo brasileiro viver dignamente quando atinge a terceira idade. Como se não bastasse a saúde, cada vez mais precária, o descaso da família, o abandono e a solidão são exemplos da realidade lamentável e vexatória pela qual passam nossos idosos. Então aqui nós temos uma introdução, nós temos aqui, vejam só, essa partezinha aqui que vocês estão vendo, nós temos a afirmação geral sobre o tema do idoso. A afirmação geral é uma afirmação muitas vezes óbvia, é apenas o percurso, digamos assim, é a base do seu texto. Você vai se apegar a essa afirmação geral para você puxar as ideias que necessitam, de que você necessita para construir o texto. Então está aqui a afirmação geral, que é uma coisa que normalmente as pessoas não negam que isso seja verdade. E aqui está o seu texto construído a partir dessa afirmação geral. Olha só, veja que caberia até um porquê aqui entre a primeira oração e a segunda. Não é fácil para o povo brasileiro viver dignamente quando atinge a terceira idade. É como se eu dissesse, fale um pouquinho mais, por que não é fácil? Ora, como se não bastasse a saúde cada vez mais precária, o descaso da família, o abandono e a solidão são exemplos da realidade lamentável e vexatória pela qual passam nossos idosos. Então aqui nós temos a segunda parte do texto, que é a justificativa desse nosso tópico frasal. Eu vou tirar essas vírgulas e vou colocar aqui o aposto entre travessões. Por quê? Porque eu já usei vírgulas aqui para enumerar os problemas. Então, se eu já estou usando vírgulas para enumerar problemas, não seria interessante eu usar vírgulas também no mesmo período para colocar o aposto. É melhor o aposto entre travessões e os itens enumerados sobre os problemas em relação à velhice, colocar em vírgulas, certo? E aí nós construímos a nossa introdução desse textozinho aí. Vamos tentar fazer aqui agora com o tema televisão e cultura, que foi o que veio agora na mente, né? Para a gente fazer aqui com televisão e cultura, novamente vamos fazer uma afirmação geral sobre a televisão, né? De início, o que é que a gente pode imaginar? Que a televisão é um meio de comunicação útil e indispensável na sociedade. Então, olha só, a televisão é um meio de comunicação útil e indispensável na sociedade. Ainda, vou botar ainda porque a gente já tem outras fontes de comunicação, né, principalmente a internet, ainda indispensável na sociedade. Pronto, aqui nós fizemos uma afirmação geral sobre a televisão, né? Eu considero que ela é indispensável na sociedade porque, a princípio, a televisão seria um meio indispensável para transmitir cultura. Mas eu começo a pensar, será que realmente ela é tão indispensável hoje na sociedade? Bom, se eu falei que ainda é indispensável, então dentro do meu texto eu tenho que dizer que, apesar da internet estar aí para cada vez mais atingindo os lares brasileiros, todo mundo tem uma televisão em casa, né? Todo mundo tem televisão. Então, ainda ela é indispensável, seja por distração, seja para aprender, né? Para aprender cultura. Como eu questiono muito essa coisa da TV e da cultura nos dias de hoje, eu vou colocar agora o meu segundo período argumentando essa minha afirmação geral e, ao mesmo tempo, eu vou contradizer. Então, olha só. Será, peraí, deixa eu tirar aqui o ainda. Será, entretanto, que ela é a principal responsável por transmissão
da cultura, de cultura para o povo, será, entretanto, que ela ainda é a principal responsável de transmissão de cultura para o povo? Fazer aqui uma pergunta. Então, nós fizemos agora, novamente, pegamos aqui cultura e televisão, que é o tema. Nós fizemos uma afirmação geral em que você afirma algo sobre a televisão. Ok, essa afirmação geral seria uma frase que normalmente é considerada aceita pelas pessoas que vão ler. Ou seja, elas concordam. A sua discordância, que é a tese, vem aqui, ó. Será, entretanto, que ela é a principal responsável por transmissão de cultura para o povo? Ou seja, é uma pergunta que vai fazer com que eu questione o tema TV e cultura nos parágrafos seguintes. Eu posso colocar, por exemplo, que tipos de programas de televisão nós temos acesso, a que tipo de programas, né? Realities, novelas, programas de fofoca, até onde isso contribui para o enriquecimento cultural, para a divulgação da cultura do Brasil, né? E de que forma os programas que geram mais audiência na TV estão realmente direcionados à nossa cultura. Então, isso vai ser questionado no desenvolvimento. Aqui não. Aqui eu faço uma pergunta que vai levar o meu leitor a imaginar que, na verdade, a televisão não tem sido o principal transmissor de cultura para o povo, né? O divulgador dessa cultura, ok? Então, por hoje a gente vai parar aqui, essa aula já ficou longa e a gente se vê na próxima aula.